Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um vídeo dos Rainmakers. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante que tem a ver com as leis do triunfo, que tem a ver com Napoleão Hill, que tem a ver com sucesso que todos nós buscamos no dia a dia. Sucesso não é só dinheiro, significa você saber aproveitar o seu dinheiro e você saber aproveitar também a sua vida, né? Saber ter equilíbrio, saber ter resultado. Sabiamente, Napoleão Hill, patrocinado por Andrew Carnegie, durante 25 anos, estudou a vida de 16 mil milionários para entender o porquê que os ricos eram ricos. Isso está no primeiro módulo do nosso curso Sem Limites. E eu vou fazer uma série de vídeos semanais para a gente discutir as 16 leis do triunfo. E também vou colocar isso como módulo, aí, como um bônus para a gente discutir no webinário. Toda vez que eu vejo cenários como este, eu tenho certeza que todas as pessoas, o que elas buscam na vida é isso. Um pouquinho de paz, prosperidade, tempo com a família e o resultado. Eu sempre digo que ter sucesso é muito mais do que ganhar dinheiro. Ter sucesso quer dizer que você foi bem sucedido, quer dizer que você planejou e atingiu seus objetivos. Quer dizer que você fez muito bem alguma coisa e isso melhora muito a nossa autoestima. Por isso que o sucesso é tão bom, porque a gente consegue mostrar para a nossa família, mostrar e provar para a gente mesmo que nós estávamos certos e nós podemos dar conforto à nossa família, podemos ter tempo para ficar com nossos filhos. E é óbvio, né, que todas as pessoas que têm sucesso são taxadas de louco ou vão para um caminho que a maioria não iria. E quando isso acontece, é sempre bom dar o exemplo e deixar o legado e mostrar que às vezes é preciso arriscar, que às vezes é preciso acreditar na sua intuição. Andrew Carnegie foi um dos homens mais ricos do mundo, junto com Rockefeller. Ele e Rockefeller sempre brigaram pela primeira e segunda posição e depois, no fim da vida, brigaram pelo legado, quem doava mais dinheiro. E os dois eram pobres, os dois nasceram de famílias humildes. Andrew Carnegie não pode nem estudar para poder ajudar em casa com dinheiro para a mãe dele e para ele poder comer. O Rockefeller também foi uma pessoa onde o pai foi embora de casa e ele com muita dificuldade empreendeu e abriu seu próprio negócio e se tornou o homem mais rico da história. A fortuna dele atualizada é superior a 600 bilhões de dólares. Andrew Carnegie, na busca do seu legado, de deixar um legado, conheceu um jovem jornalista chamado Napoleão Hill e propôs a ele um estudo para saber o porquê que os ricos eram ricos. E após muitos anos de estudo, Napoleão Hill chegou a uma conclusão e desse estudo surgiu a filosofia da ciência do sucesso. E tem livros famosos escritos por Napoleão Hill e um deles é 16 Leis do Triunfo. E é aqui que nós vamos discutir. Napoleão Hill diz que a primeira lei do triunfo, a primeira lei do sucesso é se associar com pessoas, né, que tenha o mesmo objetivo que o seu. Nós tratamos isso também no Golden Circle, ou seja, porque ele acreditava numa coisa muito simples. Na busca do sucesso, na busca do seu empreendimento, na busca de alcançar os seus objetivos, ninguém consegue fazer isso sozinho, ninguém consegue sucesso sozinho. Você precisa traçar objetivos, você precisa de parceiros, você precisa de funcionários, você precisa traçar bem os seus acordos comerciais, para que você tenha vantagem sobre os seus concorrentes e é muito importante você se associar a pessoas que tenham o mesmo objetivo ou a mesma crença que a sua. E ele descobriu durante essa pesquisa que ao você se associar com pessoas com o mesmo perfil, duas ou mais mentes, somava-se algo que era maior do que essas mentes somadas, um mastermind. Ou seja, o que ele chamou de mastermind, que era a soma de duas ou mais mentes somadas com o mesmo objetivo e com a mesma crença, pessoas que pensavam exatamente da mesma maneira. Aquilo criava algo que era até maior do que a soma daquelas mentes, que era um objetivo, uma sinergia entre aquelas pessoas que tinham um propósito em comum. E o que a gente pode tirar disso? Bom, nós podemos tirar disso, eu vou deixar um exemplo claro. Rockefeller era uma pessoa era um empresário que tinha sua empresa de prospecção de petróleo. Essa empresa não ia muito bem, ele não produzia o suficiente e o seu maior custo era o transporte.
Então, para que era usado o petróleo naquela época? Para iluminar as cidades com querosene. Eles faziam querosene do petróleo. Então, ele foi convidado para uma reunião com um dos homens mais ricos da América, Cornélio Vanderbilt, que tinha um interesse. Ele foi uma das primeiras, era o rei da ferrovia, foi uma das primeiras pessoas a investir em ferrovias, porque ele teve uma visão e viu que o futuro da América era o transporte de bens, mercadorias, por todo o continente. E ele já fazia isso via marítima, vendeu o negócio dele para investir em ferrovias. Naquela época se abriu mais de 300 empresas para se construir ferrovias de norte a sul, leste a oeste dos Estados Unidos. E Cornelius Vanderbilt era o rei da ferrovia. E com a concorrência, ele falou, e vendo a demanda de querosene e petróleo, ele falou, eu preciso procurar alguém que enche os meus trens com petróleo, querosene, e garantir essa demanda, porque ele sabia que era uma demanda recorrente e que todo mês os seus vagões iriam estar cheios. Do lado de uma ferrovia dele tinha a empresa do Rockefeller, a Standard Oil, e ele marcou uma reunião com o Rockefeller. Imagina você, um empresário, começando um negócio novo, um negócio inovador na hora do petróleo, prospecção de petróleo, e com dificuldades financeiras, de repente você recebe um convite do homem mais rico do mundo para uma reunião. E lá foi o Rockefeller, pegando a carruagem para ir para a estação ferroviária para pedir o empréstimo e aporte, imaginando que poderia ali haver uma sociedade. A carruagem dele deu problema, ele não conseguiu pegar o trem e não foi à reunião. O único problema é que esse trem caiu de uma ponte e matou todo mundo. Ele ficou chocado com aquilo e pensou, eu fui escolhido, eu tive uma segunda chance. Remarcou a reunião, só que desta vez ele foi com outro espírito, não para pedir dinheiro, e sim para conversar de igual para igual com o homem mais rico do mundo, dizendo, ok, se você me fizer um preço X, que era 20% abaixo do mercado, eu dou toda a minha produção para você. Só que ele não tinha todos os 600 barris que ele prometeu transportar dia. Ele estava imaginando que ele tinha um poço sendo explorado, que se aquele poço começasse a produzir, ele iria ter. Só que ele fechou um dos melhores acordos, o que deixou o preço dele mais baixo do que a concorrência. Então ele se uniu a Cornelius Vanderbilt com um acordo comercial de transporte e a empresa dele decolou a partir daí, porque ele tinha uma malha ferroviária para transportar o produto dele, esse poço de petróleo começou a produzir e a Standard Oil se tornou uma das maiores empresas do planeta. Ou seja, ele se uniu com pessoas com o mesmo objetivo que o dele. E é isso que você tem que fazer. Por isso que eu vejo hoje, como nós estamos tratando aqui de pessoas, de empreendedores, não adianta você ter um fornecedor que só quer dinheiro ou um fornecedor que trata você como mais um cliente. Você tem hoje uma gama de pessoas para escolher, seja recrutar pessoas para sua equipe, seja você escolher a empresa que você vai trabalhar na venda direta ou no multinível, seja você escolher o líder ou o dono da empresa, você tem que selecionar e trabalhar com pessoas que acreditam no que você acredita. Ou seja, você tem que se unir dentro dos seus uplines quanto os seus downlines, você tem que tentar formar um mastermind com essas pessoas. Ou seja, você tem que procurar uma empresa, você tem que procurar parceiros comerciais, você tem que procurar dentro os seus, até inclusive os seus amigos, pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Ou seja, criar um mastermind com o mesmo objetivo de vida. Não adianta, por exemplo, você estar participando de uma empresa que ela sabe que o sistema dela não vai durar, ou que o produto dela é um produto sazonal, ou que o produto dela às vezes nem existe, e que aquilo daqui a algum tempo não vai gerar frutos e os donos só querem ganhar dinheiro por um curto espaço de tempo e estão dando um balão no mercado. E aí ele chega para você e fala, olha, você vai ganhar muito dinheiro, aí você vê realmente aquelas pessoas que estão lá querendo ganhar dinheiro rápido. Se você é desse jeito, se você é essa pessoa que não pensa no futuro, não pensa no legado e está querendo dinheiro rápido, talvez essas pessoas sejam as pessoas erradas e certas para você, erradas e certas para você. Porém, eu acho que não é isso. As pessoas que fazem o curso e que estão aqui assistindo esse vídeo estão procurando fazer alguma coisa para a vida toda. Por isso que é importante você procurar. Se você gosta de tecnologia, se você quer fazer um trabalho a longo prazo, se você acredita no novo, se você acredita em trabalho, se você acredita nas leis da prosperidade, na lei da atração, você tem que procurar pessoas que acreditem nisso também.
e isso fica muito mais fácil você desenvolver o seu trabalho. Assim como aqueles fornecedores que estão só querendo ganhar mais um cliente para ganhar um dinheirinho e não tem cuidado pela sua empresa e nem querem desenvolver um relacionamento com o parceiro. Então o que o Napoleão Hill estava dizendo nessa primeira lei é que você tem que se associar a pessoas com a mesma crença e com o mesmo objetivo. Então, nesse vídeo, seria muito legal você aprender essa lição. Esse vídeo seria aprender a lição de que agora faça uma relação. O que eu vou falar para vocês? Se você está no mercado de marketing multinível ou se você está no mercado de venda direta, a minha pergunta para você é, a sua empresa, né? Ou seja, as pessoas que são donas da sua empresa, os líderes da sua empresa, eles acreditam naquilo que você acredita, vocês têm a mesma visão de futuro, ou seja, a mesma longevidade, a mesma agressividade que você precisa, ou seja, a empresa acredita aquilo que você acredita, e os seus amigos, né? E seus familiares, e aquelas pessoas que você está convidando para formar sua rede. Eu acho que essa seria uma primeira lição. Eu estou falando de exemplos meio como aquele prestador de serviço que você contrata para sua casa. Até o seu personal trainer. Eu tinha um personal trainer e eu tinha um que ele era acomodado, ele só queria ganhar aquele dinheirinho. E eu tinha outro que não, que queria abrir uma academia, que sempre conversava de business e que estava motivado para me dar aula, porque o negócio era não perder aluno e me conquistar quando ele fosse ter a academia dele, para que eu visitar. E aí você sente garra, você sente brilho no olho daquela pessoa, e é esse cara que eu vou contratar. Porque ele quer o que eu quero, ele acredita no que eu acredito. Ele não está fazendo a minha empresa, ele não está fazendo marketing multinível, ele não dá consultoria, não dá treinamento, nós não estamos no mesmo ramo, mas nós trabalhamos juntos. Ou seja, ele é a pessoa que cuida da minha saúde e do meu bem-estar. E eu quero que esta pessoa que acredite, que tenha a mesma garra que eu tenho para lidar com a vida, que ela tenha para lidar com o trabalho dele, que no caso sou eu. Né? Ou seja, eu sou o trabalho daquele personal trainer, ele tem que me treinar, ele tem que trazer novidades para mim, ele tem que entender como eu penso, como funciono e dar um exercício, dar uma atividade que eu consiga fazer e que me motive. E não a pessoa que está ali só para cumprir o horário, para ganhar um dinheirinho, por melhor que ele seja, se não bater a crença, eu não contrato. Assim como eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos. Né? Mas imagine que você é solteiro, a mulher é linda, maravilhosa, e se ela não for empreendedora, se ela não tiver sua pegada, se não tiver o seu perfil, não adianta. Meu pai falava uma coisa, eu vou terminar esse vídeo com uma coisa que eu aprendi com meu pai, ele sempre falou desde que eu era pequeno. Ele falou assim, Luiz, quando você for achar uma mulher para namorar, você tem que ver 2 coisas, se ela vai ser uma boa mãe para os seus filhos e se ela acredita no que você acredita, se vocês vão andar lado a lado, porque uma mulher, ela pode te levar para cima ou pode ser uma âncora e te afundar. Ou seja, porque se você quiser uma coisa da sua vida e ela acreditar em outra, ela vai estar sempre te criticando, sempre querendo que você faça uma coisa que não é do seu perfil, e aí às vezes você acaba cedendo para manter a família unida e acaba ficando infeliz. Ou seja, você precisa se associar a pessoas que acreditam no que você acredita, que têm o mesmo sonho e o mesmo objetivo. E uma das razões do meu sucesso é esse, o mastermind que eu tenho na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, inclusive até com as minhas cunhadas e sogro, ou seja, isso é muito legal, porque todos nós acreditamos no empreendedorismo, acreditamos na evolução e acreditamos num equilíbrio com resultado, ou seja, que a gente pode conquistar aquilo que a gente quer para poder ter tempo e dinheiro para aproveitar lugares maravilhosos e viver a vida, porque nosso tempo é curto nessa terra e a gente tem que aproveitar ao máximo, não adianta só trabalhar, né? Ou seja, porque nós temos que aproveitar e também não adianta só passear, porque nós precisamos de recursos para termos confortos e para aproveitar esse mundo que Deus fez para a gente se divertir e ter sucesso. Tá ok? Esse é o vídeo, essa é a dica de hoje. Até semana que vem com a segunda lei do triunfo de Napoleão Hill.